Muito boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom dia, seja lá qual for o horário que você está acompanhando esta live. Estamos de volta, sim, o ritmo está intenso, né? Mas está tudo ficando gravado para você poder acompanhar com calma depois. Você vai lá, escolhe, maratona o que quiser, lá no Facebook, História da Música Cristã no Brasil, assim também como no YouTube, História da Música Cristã no Brasil. E nós estamos fazendo esse intensivão, essa viagem no tempo, alguns conhecendo, outros relembrando, descobrindo muita coisa. E hoje nós estaremos conversando com a representante ali do Rio de Janeiro, que tem uma história extraordinária no louvor, na adoração comunitária do Brasil. Estaremos conversando com o Cláudio Claro. Então, é realmente uma oportunidade muito bacana. Ele já entrou aqui, então se prepare aí, se acomode, pegue a sua água, porque temos muitas coisas para conversar nessa live. Então, ó, tô vendo aqui, entrou o Cláudio Claro, entrou na sequência o Roger Passamani, meu amigo, grande abraço, que prazer ter vocês dois aqui. Então, vamos iniciar a conversa com o Cláudio e vamos relembrar e descobrir muitas coisas aqui da história do Brasil. Então, fique preparado porque a viagem está começando aqui. Esperar agora a resposta. Opa! Olá! Boa tarde! Boa tarde, querido. Graça e paz, tudo bem? Boa Bem, tarde, graças. boa tarde a todos os ouvintes aí. O Roger, que já está aí. Roger Rapaz, é o maior midianita do planeta no momento, né? pois é, Fala, Roger. eu já fiz uma live com ele, foi fantástico, descobri algumas coisas que eu não sabia e é uma honra poder conversar contigo e relembrar, e muitos descobrindo, né? Essa nova geração está redescobrindo ou conhecendo as raízes da música cristã no Brasil. Então é uma grande alegria, viu? É uma honra poder conversar contigo hoje. Prazer é todo meu, né? A gente está aí super feliz de estar vivo, né? De tá vivendo tudo isso, né? A gente entende que essa vida ressurreta que Jesus tem ministrado a nós, né? É a pós-graduação da vida, né? Ressurreição é a pós-graduação, é o doutorado da vida, né? É a melhor de todas as vidas. E nós estamos tendo essa oportunidade de vivenciar essa vida no poder do Espírito Santo, de atuar nessa área da música, do louvor, da adoração, que é uma verdadeira medicina, né? Principalmente nesses tempos de pandemias, né? Epidemias, de pestilências, de mortandades. Então, nós temos aí os bálsamos da cura de Jesus, daquele que, por causa da graça de Deus, provou a morte por nós. E a Bíblia diz que ele se tornou o príncipe e salvador consagrado pelas aflições, né? Então, assim, que bom que a gente tem esse Jesus, né? Eu estava orando hoje, estava falando sobre essa questão de que Jesus, ele é o sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas, porque em tudo foi tentado, mas sem pecado, né? E ele manda que nós nos aproximemos diante desse trono da graça, para que possamos experimentar misericórdia e graça nesse tempo oportuno. Então, esse é um tempo de oportunidades, um tempo em que devemos buscar a Deus enquanto se pode achar. E a música tem sido uma ferramenta tremenda para ajudar essa geração e milhões de vidas a terem um encontro com a pessoa gloriosa de Cristo Jesus, né? Amém. E eu quero começar te perguntando, né, o que coloquei aí para todos os que já conversaram aqui, graças a Deus, muita gente tem contado as histórias. Como foi que a música surgiu na sua vida e como é que ela cruzou com o evangelho? Quando eu tinha 14, 13 anos, assim, eu conheci uma pessoa, o nome dele era Jorge, pagodeiro desse da vida aí,
cara era pagodeiro, mas tocava bem, cantava bem. E naquela bagunça de mundão, que a gente era todo mundão, né? Eu fiquei impactado com aquela coisa do som do violão, com aquela coisa da voz, do envolvimento de cantar, tocar. Na época, era a época dos Secos e Molhados. Não sei se você pegou essa fase, Secos e Molhados, né? Só um pouco depois, nem Mato Grosso, né? Vai surgir daí, não É, é isso? a época do Roger, né? Essa é a época do Roger também. A época do Gato Preto cruzou na estrada. O Gato Preto cruzou. Então, assim, mas a gente começou ali, fomos impactados e depois eu comecei a ir para a igreja. E lá na igreja eu comecei a desenvolver, com 15, 16 anos, comecei a desenvolver essa coisa da música, da composição. Tive a oportunidade depois de conhecer vários músicos que na época foram meus professores, pessoas que não são conhecidas, mas que são extremamente talentosas, como Jorge Dangó, Big Otaviano, muitos professores, fiz Villa-Lobos, né? Tive a oportunidade de estudar com grandes maestros, grandes músicos. Aí desenvolvi uma trajetória um tanto autodidata também, né? Peguei uma base, mas depois fui desenvolvendo, estudando sozinho, para criar um estilo próprio, né? Para tentar desenvolver, não seguir uma linha tradicional de composição, de música clássica, mas seguir uma história própria, uma identidade. E a coisa foi dando certo, né? As pessoas começaram a ouvir minha música. E me lembro até que quando eu estava no mundão mesmo, tocando lá fora, eu comecei a receber propostas para gravar meus discos. Na época eram LPs, né? Mas nessa época Deus começou a me chamar e eu não resisti ao chamado de Deus. E foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Eu não tenho dúvida disso, né? Hoje eu olho para trás, vejo que aquelas pessoas que eu conheci no passado, que são músicos, que são cantores, que a maioria deles não estão bem, né? Até porque fazer música no Brasil Complicado. é malabarismo, né? Então, assim, mas graças a Deus, com Deus, a gente está sobrevivendo bem. Está sobrevivendo bem. Tá dando para comer todo dia, está dando para comer e para beber todo dia, né? Entendi. Então, assim, Nessa fase, quando você tem aí despertado pela música, como você colocou, e já no ambiente de igreja, o que é que você gostava de ouvir? Quais foram as suas influências no meio cristão? olha, quando aos 15, 16 anos, eu conheci, por exemplo, Sérgio Pimenta, Vencedores por Cristo, né? Aristeu, os caras assim que faziam umas músicas muito bacanas, né? Muito bacanas. O Milagre, aquela turma de São Paulo. E... Mas o que me marcou mesmo foi um grupo que foi na minha igreja, né? Na época, comunidade, Igreja Metodista de Honório Gurgel, e o nome desse grupo era Vasos de Barro. E ali eles começaram a tocar músicas assim, que impactaram ali. Ali foi o meu chamado. Ali a coisa bombou. Bombou. Deus me chamou mesmo, eu caí por terra. Eu falei, não, eu quero viver para esse Deus. Mesmo depois, tendo umas recaídas, né? E eu fui para o mundão, ouvia também Milton Nascimento, ouvia muito Gil, ouvia muito aquela fase da Tropicália, Bossa Nova, João Gilberto, aquela escola de música de Bossa Nova. E depois comecei a migrar também para as coisas lá de fora, para grandes músicos instrumentistas, como Chick Corea e pessoas que já até esqueci o nome hoje, Miles Davis, Flora Purim, aquela turma de alto nível, né? De alto padrão. Depois Toto. Eu sempre fui muito Beatlemania, gostava muito de Beatles também, né? Gostava muito de Gil, do movimento de Minas, né? Clube da Esquina. Então eu tenho muito essa influência mineira, essa influência baiana,
essa influência da música brasileira, mas depois eu comecei a sair um pouco do território brasileiro e migrar lá para fora. E hoje eu já não me vejo mais, vamos dizer, um músico territorial. Eu me acho uma pessoa mais identificada com essa aldeia global que está aí, com esse mundão mesmo, né? Com várias vertentes, né? Com uma certa diversidade rítmica, melódica, harmônica, enfim. Acabei que criei uma identidade própria dentro desse contexto aí, da aldeia global. E falando dessa questão da identidade própria, você acaba sendo e entrando ali como um dos primeiros ministros de louvor no Rio de Janeiro, na frente daquele movimento das comunidades que vai surgir, gravando, né, iniciando a tua trajetória nas gravações. Como é que você se tornou um ministro, um líder de música e como é que isso resultou na gravação do primeiro LP? Bom, Deus ele me chamou, eu me lembro que em 1985 eu fui para o Nordeste, já para ajudar na igreja como missionário. Estava ainda muito novo e assim muito verde, né? Muito verde. Mas eu era uma pessoa muito estudiosa, porque eu comecei a estudar música, vamos dizer assim, para valer mesmo, dos 16 anos até os 21 anos, eu estudava assim, a minha média era de 6, 8, 10 horas por dia. Eu era muito estudioso, né? Porque eu queria ser um grande músico, um cara assim, para fora mesmo do mundo, né? Eu não queria ser um músico qualquer. Então, assim, eu fui muito dedicado. Mas acabei que indo para a igreja, eu percebi que na igreja as pessoas não levavam a música tão a sério como eu levava. E então, em 1985, eu me lembro que eu fui trabalhar lá em Fortaleza, e lá eu conheci o Robson Rodolfalho, que era o presidente da Igreja Sara Nossa Terra, que na época era um dos líderes desse movimento avivalísticos de comunidade, né? Ele, o César Augusto, grandes pastores, acabaram que eles foram almoçar na casa do meu cunhado, que era pastor em Fortaleza, e juntamente com um profeta chamado Jack Shisley. E nessa época, em 1985, o que acontece? Eu não fazia música para a igreja cantar. Eu era simplesmente um músico que tocava. Não tinha, porque eu achava as músicas das igrejas muito simples, muito fraca. Para quem estava acostumado com Milton Nascimento, com Gil, com aquelas coisas lá de fora, tocar, por exemplo, aquelas músicas mais simples, para mim era só uma questão de trabalho mesmo, porque eu não gostava muito daquilo. Então, assim, mas nesse tempo, o Jack Shirley na minha casa, almoçando lá, esse profeta, ele me deu uma palavra profética. Ele disse que Deus ia me dar músicas que talvez ele não tivesse dado para ninguém. Olha só, foi um negócio meio grande, né? Falou que essas músicas iam se espalhar pelo mundo afora, sabe? E eu falei, logo eu, o pintinho horrível da lagoa, né? O pato horrível da lagoa, eu vou fazer música que todo mundo vai cantar, que todo mundo vai tocar. Logo eu não tinha a mínima ideia do que isso representava, né? Mas ele falou assim, olha, Deus está me falando que vai te dar essas músicas assim, que vão ser músicas assim tremendas, que vão impactar o mundo. Aí eu falei, caramba, que coisa legal. Eu fiquei tão motivado com aquilo, e ele falou assim, começa a estudar a Bíblia, começa a fazer um seminário. Aí eu caí de cabeça na Bíblia, comecei a estudar, comecei a orar, comecei a buscar Deus. E aí as músicas começaram a chegar. Nesse Qual foi a período... primeira dessa fase? Ah, rapaz, aí você me pegou. Aí você me pegou, aí você me pegou. Eu me lembro que a primeira que bombou mesmo foi o Pão da Vida. Assim, que bombou mesmo. Né? Que quando eu fiz assim, eu toquei ela numa ceia, né? Eu toquei ela numa ceia lá na comunidade Honório, metodista, e ali daquela ceia não precisou nem gravar LP, não precisou gravar CD, nada, ela estourou ali. Dali, daquela primeira tocada, ela já saiu, começou a pegar a igreja do lado, começou a pegar a outra do lado. Quando eu fui gravar essa música, ela já era conhecida. Todo mundo já estava cantando, entendeu? Você Então, tá com assim, violão aí? tô. Faz um pouquinho dela.
a gente relembrar aqui, alguns até para conhecerem, a geração mais nova. Tá ouvindo aí? Tô. Dá para ouvir mesmo o som? Dá sim. Diz assim: Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Ele tomou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. O seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda a iniquidade. Jesus, pão da vida. E aí vai, né? A turma começou a curtir essa música e fomos embora. Ela tá no primeiro já no Reino. Ela é do Reino ao Senhor? Já tá no primeiro Não, não? Tá no... Reino ao Senhor, o Reino ao Senhor. Na verdade, o que tem no Reino do Senhor é que estourou ali foi terra e céu, né? Terra e céu proclamam teu louvor, maravilhas e poder, glória e majestade ao Rei dos Reis, Senhor da vida. Essa foi a primeira que estourou ali no Reino ao Senhor. Também aquela do Celebremos com Danças, né? Até o Asaf que cantou. Celebremos com danças ao nosso Deus, com som de alegria, com som de alegria, e com músicas no ar. Já até esqueci a letra. Já. Muito legal poder relembrar essas coisas, coisa incrível. Mas você estava então ali à frente, como é que vocês decidem gravar? Como é que é esse processo? O que preponderava nessa época era o seguinte: antes de se gravar, a gente sempre tocava as músicas na igreja. E aquilo que a congregação respondesse melhor era o que se gravava. Por exemplo, se fosse gravar 12 músicas, dessas 12 músicas, pelo menos 8 músicas tinha que ser do gosto da congregação. 4 tinha que ser, pelo menos, do gosto do ministro, do músico, né? Aí eu entrava, sempre escolhia, porque tinha músicas que não eram congregacionais, né? Eu me lembro do próprio Reino ao Senhor, não era uma música congregacional, né? Reina o Senhor, tremam os povos, ele está entronizado acima dos querubins. A igreja não cantava isso, né? Era uma coisa mais pessoal, musical mesmo. Então, assim, mas as outras a igreja cantava. Eu me lembro de Jesus, Jesus, precioso em toda a terra, príncipe da paz, maravilhoso conselheiro. Né? Então, assim, eram músicas que a igreja cantava. Emplacava na igreja e vambora. E aí...
Vocês são, no Rio de Janeiro, em termos de louvor congregacional, das comunidades, vocês são dos primeiros a gravar, né? Porque a primeira gravação de vocês é de 88, não é isso? Reina ao Senhor é de 88, não é? 88. Não, não chega, eu acho que tem um pessoal da comunidade da Vila da Penha que também já tinha gravado, né? Tinha Os mais outros, primeiros, né? tinha mais outros, só que quando nós gravamos, teve uma repercussão muito forte, né? Então, assim, todas as músicas praticamente do Reino ao Senhor caiu na graça, né? E, por exemplo, lá na Rádio Melodia, se tocava muito nossas músicas, né? Depois veio a Rádio El Shaddai também, que começaram a tocar as nossas músicas. Pão da Vida, Profetiza, né? E aí foi embora, foi embora. Mas aí depois, quando chegou Pão da Vida, né? Pão da Vida tirou os holofotes de todo mundo, né? Só deu o Pão da Vida, né? Pão da Vida. Depois veio Videira e explodiu mais ainda, né? Libertador, Então, Videira. você falou do Pão da Vida e você disse que cantou a primeira vez numa ceia. Como é que ela veio? Como é que foi a composição dela? Foi interessante. Essa pergunta é interessante, porque na época eu era obreiro da comunidade evangélica de Honório Gurgel e minha esposa estava grávida da Israela. Israela é cantora, tem uma voz muito forte, mora em Los Angeles, está fazendo altos níveis de produção lá fora. E a Silvana estava grávida dela. Então, a Silvana começou a passar mal, a gente não tinha plano de saúde, não tinha nada, não sabia o que fazer, era obreiro, começando. E a gente ia no hospital, mas ela mal podia andar direito, começou a passar mal. E eu me lembro que eu peguei um violão e comecei a cantarolar, né? Fiquei ali, peguei Isaías 53 e começava a cantar. Jesus, pão da vida, Jesus, luz do mundo, príncipe da paz. Mas, na verdade, eu comecei a cantar, foi Ele tomou sobre si as nossas maldições. Assim, eu comecei a tocar, sem compromisso, sem nada. E daqui a pouco eu percebi que foi virando música, coisa, e que ela começou a ficar bem. Ela estava passando mal e ela ficou curada. Ela falou, eu estou totalmente bem. Estou bem, não estou sentindo mais nada. Final da ópera. Chegou a música Pão da Vida, que foi um tremendo musicão. E eu era vizinho do pastor Antônio Carlos, e o pastor Antônio Carlos, que é um dos pastores lá da comunidade Honório, e eu fui na casa dele mostrar a música. Naquele mesmo dia eu falei, cara, olha que música que Deus me deu. Aí, quando eu toquei para ele, ele falou, rapaz, que coisa linda, toca domingo na ceia na igreja. Toquei. Música, explodiu, né? E Silvana ficou curada, Israela ganhou uma voz poderosa para cantar pelo mundo, e estamos aí até hoje. Pão da Vida é uma das músicas que mais nos dá direitos autorais. Ela é um pão mesmo. Ela sustenta a casa, ela bota comida na mesa. Sabe? É impressionante isso. Sem contar os milagres que Deus já usou essa música para fazer, né? Muitos, inclusive eu que tive 2 cânceres, né? Foi a música que eu mais cantei na época dos cânceres, né? Na época dos cânceres, em épocas de pandemias assim, uma boa receita é Pão da Vida, né? Ele tomou sobre si nossas maldições, né? E estou aqui curado, estou vivo, né? Sou a maior prova de que deu certo. Né? Que bênção, coisa incrível. Vocês têm a ajuda essa mesmo eu lembro, o Azaf cantou muito, eu acredito, o Azaf gravou Pão da Vida, não gravou? Eu lembro dele cantando. Não, ele cantou, mas gravar não. Tá. Eu lembro dele, até uma época achei que era dele. Eu sou de São Paulo, então tinha essas coisas ali de saber quem era do Rio, quem não era. E era uma época diferente, né, da internet, era outra maneira que você recebia as músicas. A gente aprendia as músicas ou pelo rádio ou de fato por alguém ensinar na igreja, né? Então a gente demorava para ter essa relação com o cantor, com o compositor. E essa foi uma música realmente que pegou o Brasil inteiro. É um dos clássicos da nossa música, né? Ela virou uma música de ceia, né? Toda ceia, todo mundo cantava Pão da Vida. Era.
Vocês tiveram, logo no na primeira gravação, o Asaf ele ajudava muito, ele estava muito presente nas gravações de várias comunidades. Quem que ajudou vocês ali na primeira gravação? Como é que vocês começaram a Foi gravar? justamente o Asaf. O Foi, né? Asaf foi, assim, preponderante, né? Eu creio que o Asaf, ele, por exemplo, é aquele jogador que é fundamental, né? Aquele jogador que bota a bola na cara do gol para o artilheiro fazer o gol, né? Ele foi esse tipo de jogador. O cara que criava, o cara que abria portas. Pelo menos na minha vida ele foi assim. Ele me abriu portas, ele abriu a casa dele para mim, sabe? Gravamos lá, ele me ajudou. Ele pavimentou o negócio, sabe? Então eu tenho uma dívida e um respeito pela pessoa do Asaf fora do comum. Ele é um cara fantástico. E até porque também tem um outro lado do Asaf, que eu nem sei se ele sabe disso. Mas quando eu estava saindo do mundão, daquele momento, né, difícil, eu me lembro que eu fui em um encontro e ele estava tocando. E ali foi uma das primeiras vezes que eu ouvi o Espírito Santo falar ao meu coração. Até então eu não tinha esse negócio de ouvir Deus falar. Falei, tomei um susto. Eu ouvi uma voz claramente falar para mim, ó, teu ministério vai ser assim. Tu vai cantar em tudo quanto é lugar. Falei, caramba, o que é isso? Eu lembro que 2 vezes eu ouvi isso. Uma vez foi com Asaf, outra vez foi quando eu estava na praia de Boa Viagem, lá em Recife, que inclusive está cheio de tubarão lá. Quando eu fico vendo aqueles tubarão lá comendo gente lá, eu me lembro que uma vez eu estava lá dentro daquela praia e passou um avião assim, aí o Espírito Santo falou para mim, tá vendo esse avião? Tu vai viajar muito, vai levar muito essa música aí pelo mundo inteiro, né? Acabou que o tubarão não me comeu e eu tô aqui vivo levando a música pelo mundo inteiro. Vocês, uma outra questão que eu acho interessante é porque as gravações nessa fase do final dos anos 80, começo dos anos 90, elas têm muito a questão do nome da comunidade, né? Então, comunidade Vila da Penha, comunidade Zona Sul, você tem essa relação direta com o nome da igreja. Vocês surgem com o ministério, né? Como é que foi a escolha do nome? Inclusive tem Tabernáculo de Davi, aí tem a questão do teu nome, você no meio faz uma carreira solo. Como é que as relações e por que não o nome da igreja na época e já o nome do grupo? Como é que foi isso? É porque quando começou, a igreja entrou com aquele apoio de igreja, que a gente não tinha a mínima condição de caminhar sozinho com as próprias pernas. Então, o pastor Samuel, o pastor Hélio Brum, né, os pastores nos apoiaram. E a igreja tinha muita gente que nos ajudava, mas chegou um momento, a partir já do segundo LP, que a gente sentiu uma necessidade de dar uma expandida, né? de termos outros músicos, outros cantores, outra pegada musical. E aí foi uma conversa, sentamos no banco ali e começamos, batemos um papo sobre a necessidade de haver um desligamento. Não da igreja, mas um desligamento desse vínculo de ter que gravar com esse nome, comunidade. Então, e a comunidade também, se quisesse, gravava independente de nós, né? Ou então a gente apoiava, mas nós tínhamos o nosso ministério independente. Que daí foi daí que começou, aí gravamos o Reis e Sacerdote, né? E depois gravamos o Tabernáculo de Davi, Adoração, né? Que aí onde surgiu o nome Tabernáculo de Davi, né? Uhum. Da onde? Pera, só um minuto aí. Tudo bem. A minha esposa está dizendo que é o contrário, que surgiu primeiro o Tabernáculo de Davi e depois o Reis e Sacerdote. É verdade, é isso mesmo. E aí, Tabernáculo de Davi, a gente gostou do nome, o título do disco era Tabernáculo de Davi.
mas a gente acabou abarcando o nome, segurando o nome, porque ele tinha a ver com a nossa visão. O que era o Tabernáculo de Davi? Basicamente, era a presença de Deus na vida naquela tenda de adoração. Davi trouxe a Arca da Aliança e ali ele começou a botar músicos para cantarem, tocarem e criar os salmos, os cânticos, a enologia de Israel, ele desburocratizou a presença de Deus, ele trouxe a presença de Deus mais para junto, sem aquela parafernália do tabernáculo de Moisés. E era isso também que a gente queria trazer, desculpa até a expressão parafernália do tabernáculo. Tranquilo. Do tabernáculo de Moisés. Mas aqueles utensílios que Davi tirou aquilo, só deixou a arca, falou, basta a sua arca, que é a presença de Deus. Então é isso que a gente quis também, basta só a presença de Deus. Vamos embora, vamos levar isso para frente, vamos levar essa música, vamos espalhar pelo mundo, vamos espalhar pelas igrejas. E o negócio foi dando certo. Deus deu o apoio dele, deu o aval dele. O fato é que se passaram 30 anos e nós estamos vivos. Parece que a gente está mais novo do que nunca, né? Verdade. Nessa época, o Roger ele começou a tocar contigo no primeiro trabalho, não, né? Ele tocou... O Roger eu conheci o Roger lá no projeto Vida Nova. Quando eu fui trabalhar lá um tempo, eu trabalhei lá, era mais ou menos... foi em 1992. Eu comecei a ir lá, que eu fui ensinar um grupo de música. E aí a gente começou a instruir esse grupo de música, né? E aí cresceu muito o negócio. Cresceu, explodiu, sabe? Assim, formou uma equipe. E ali Deus começou a me usar para levantar outros ministros com a mesma visão que a gente tinha. Dentre esses ministros estava Moisés Malafaia, não sei se você conheceu, que é da família Malafaia, né? Uhum. E um cara que tem um talento do caramba, uma liderança do caramba, cantava super bem, super talentoso, capitão do exército na época, e ele acabou se envolvendo com o ministério de uma forma tremenda. Depois ele partiu, morreu, assim, né? E o Roger era guitarrista, fazia parte desse grupo também, né? E uma galera que surgiu dali, o Christian, baterista. Hoje eles estão aí pelo mundo, rodando a terra e passeando por ela. É verdade. Estão aqui perguntando, eu vi que acabou de entrar aqui o grande Lincoln Lira, valeu pela presença, está aqui o Lincoln, está aqui o Roger. Perguntaram aqui se a live fica salva. Sim, tá bom? Não sei se ele já saiu, mas a live ela fica ali no feed do Música Cristã no Brasil, então fiquem tranquilos. Além disso, eu estou subindo ela para o YouTube também, vira podcast, tem o Facebook, então não vai faltar lugar para poder ver essa conversa aqui com o Cláudio. Retomando as músicas, a gente já viu aí desde a primeira, né? No segundo, qual foi as que estouraram ali no teu segundo disco, no Adoração? Oi? Teve Cheguemos nos Pois, que na época a gente cantava, dizia assim, como é que é? Cheguemos-nos, pois... tá, deixa eu tirar um tom melhor. Cheguemos-nos, pois, com ousadia, e entremos no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, no novo caminho que nos consagrou diante do trono da graça, com corações verdadeiros, em inteira certeza de fé, cantemos a vitória do Cordeiro, porque Ele é digno de receber o louvor, a glória e o poder, é o Deus exaltado.
para sempre adorado. Jesus, Senhor, o eterno vencedor. Tinha uma música também que eu gostava muito, que o pessoal curtia muito do Adoração, dizia assim, um pedacinho só. Eu quero viver no teu coração, como tu vives no meu Senhor, todos os meus dias, contemplando a tua beleza. Eu quero viver para o teu louvor e da tua paz me alimentar. Muito tempo que eu não toco essas músicas aí. Como é bom relembrar, rapaz, como é gostoso. A gente faz uma viagem, né? Lembra ali do que estava passando na época. É impressionante como a música tem esse poder, né? Tem uma música que você não escuta há 15 anos. Aí você escuta, na hora que você escuta, você é transportado. É impressionante. Que coisa linda. E tem o... pode essas falar. músicas geralmente são tons altos, né? E aí eu tenho que estar em pé mesmo. Tem que estar com voz aquecida, legal, porque realmente... A gente sempre cantou nos tons altos. Eu quero viver... Aquela coisa de explosão, né? Que é o que a gente curte. Né? Mas... Qual foi a primeira música sua que você ouviu no rádio? Você lembra? Quando você se ouviu assim pela primeira vez? Nossa, tá no rádio. Olha, foi uma boa pergunta. Eu acho que foi... Essa música não é minha, mas eu tinha produzido, estava dentro do Reino ao Senhor. A gente ouviu, estava dentro do disco, foi Celebremos com Dança, depois Terra e Céu, né? Acho que foi Terra e Céu. Depois Jesus... Faz um pouquinho dela aí. Terra e Céu... Terra e céu, proclama teu louvor, né? Essa o Celebremos, né? Que eu já toquei até um pedaço. Celebremos com danças ao nosso Deus, com som de alegria, com som de alegria e com músicas no ar. Esqueci já até. Você tinha as músicas, você tem versões também? Como é que era a relação com as músicas internacionais na época de louvor? Me lembro que tinha umas que eu curtia, né? Que era do Osana Music, né? Tinha aquela, eu gravei aquela música dele. Eu amo te, Jesus, porque cuidas de mim. I love you, I love you, I love you. Então, assim, a gente, na época, a gente não sacava muito esse negócio de direitos autorais, de coisa, a gente, não, tá muito bonito, vamos gravar, bota sair, vamos gravar. E depois que a gente foi arrumando a casa, a gente entendeu que não era por aí. E era tão complicado, às vezes, os caminhos burocráticos para se gravar, que a gente preferiu não gravar mais músicas dos outros, entendeu? Gravamos só música nossa mesmo. Um disco também muito importante nisso foi o Além do Véu, né? O Mundo Além do Véu. Esse é outro... Foi. Além do véu existe um caminho cheio de amor. É um santo lugar, morada de felicidade. Corre um rio de paz e alegria que inunda meu ser de amor. Além do véu posso enxergar a beleza de um rei que por mim se entregou à cruz, plantando em seu perdão.
coração a Jesus, um louvor, toda glória além do véu, para sempre, amém. Aleluia, Ele é digno, com seu sangue lavou, para que eu viva além do véu. Rapaz, quanta riqueza na letra, né? As letras todas com muito conteúdo. Isso é uma marca registrada, né? Como é que você... E no Além do Pode Véu falar. também teve o Diante da Arca, né? Foi uma música muito forte também, que eu até regravei agora no Concertos para a Felicidade, no CD Overdose do Amor, né? Fizemos o Overdose do Amor e gravamos ela, né? Diante da Arca, né? Diante da Arca dos Querubins, bem junto a anjos e serafins, eu quero estar, eu quero te adorar, no gozo do Santo dos Santos, na glória bendita do teu amor, rendido a teus pés, eu venho te entronizar. Na época foi muito bacana, muita gente curtia muito essas músicas. Até hoje as pessoas são muito ligadas e elas, assim, tem muita gente que não abre mão. Por mais que eu faça coisas que eu acho fantásticas atualmente, não adianta. O pessoal é Diante da Arca, é pão da vida, é videira, é libertador, é profetiza, não tem jeito. Já falaram aqui, até já colocaram aqui a questão de videira, né? Como é que foi? Como é que é a história de videira? É uma marca registrada. Videira se tornou uma das músicas de alegria mais fortes, né, que explodiu nesse país aqui, né? Foi um negócio engraçado que quando eu fiz Videira, eu não levei muito fé nela. É mesmo? Tanto é que antes de gravar Videira, eu gravei um CD e não gravei Videira. Né? Me lembro que eu gravei o Sião Fortaleza de Adoradores, que foi um CD. Eu já tinha Videira ali. Mas eu falei, não, essa música não. Mas é porque também na época ela não tinha esse coro, por exemplo, Videira, né? Videira, 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 videira. Não tinha esse coro. A música tinha a letra toda. Quando chegava nessa parte, eu cantava assim. Tudera, 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 tudera. Era tipo assim, um vocalize. E eu cantava isso na igreja. E uma vez um irmão chegou para mim no meio da igreja. E aí em São Paulo, no Imirim. Eu estava no Imirim, em São Paulo, e eu cantei Tundeira, Tundeira, Tundeira. Aí o irmão chegou, rapaz, por que em vez de Tundeira, 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 tu não canta Videira, Videira, Videira? Aí eu falei, cara, legal, vou fazer isso. Vou fazer isso. Olha videira, só. Videira, 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 tu és tremendo, maravilhoso. Rapaz, o negócio foi pegando, foi explodindo. Eu falei, que isso, cara? Eu cantei, explodiu. Foi uma música tão impressionante, Videira foi tão impressionante, que quando teve o Canta Brasil 2000, né? Canta Brasil, acho que foi 2000, Canta Brasil 2000, um negócio assim. A gente foi com uma super banda para o Maracanã. E a dona Evelise, que era da MK, diretora, né? Ela falou assim, Cláudio, ó, eu fui abençoado ali, fui agraciado ali, caí na graça da dona Evelise. E ela falou, ó, você vai tocar 5 músicas, todo mundo só vai tocar 3, mas tu vai tocar 5. Tu pega as 5, faz um medley e manda ver. Porque as músicas que eu fazia eram muito alegres, muito para cima, né? Então, ela queria isso, queria coisa para cima. Então, aí
Rapaz, Maracanã cheio, disse que tinha 150 mil pessoas lá. Na hora que eu fui cantar Videira, que chegou o coro, Videira, 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 o coro do Maracanã foi tão alto, que o Maracanã ele deu uma tremida, né? E eu não me ouvi cantando por causa da voz do povo. Perdi a voz ali, ou seja, o instrumental foi encoberto pela voz do povo. E aí, cara? Eu dei uma errada ali, sorte que os músicos eram muito feras. Eu me perdi, os músicos feras, aí eles me jogaram de volta para dentro da música, de novo. É mesmo. Depois você assiste lá, você vai perceber isso. Quando você estiver assistindo Videira no YouTube, você vai perceber isso claramente. Então, assim, foi impressionante isso, né? Eu não pensei que a coisa foi tão forte. Quando eu vi crianças, velhos cantando, eu falei, cara, que isso? A gente está fazendo um negócio histórico. Tem velhos cantando, os Beatles faziam isso, né? Coisa de Beatles. Né? Beatles envolvia criança, envolvia velho, garotinha, jovem, todo mundo era sugado. Não tinha quem fosse para dentro dessa bolha, entendeu? Eu falei, caramba, que bacana. Deus confirmou o nosso chamado, né? Assim, nos dando essas músicas e nos levando a viver tudo isso, entendeu? Pessoal aqui comentando e parece que com certeza está todo mundo aqui dizendo que Libertador é um dos melhores trabalhos aí gravados, é um marco. Como é que foi aí como é que ele acontece na tua vida, esse trabalho? Olha, o Libertador, ele teve uma química que foram as melhores pólvoras e as melhores energias, vamos dizer, os melhores, qual é a energia nuclear, né? Aquela coisa de junção dos melhores... Fez a combustão. Os urânios lá, né? Aquelas coisas que só o Irã gosta de fazer. Porque, em primeiro lugar, Deus tinha nos dado músicas fantásticas, né? Como, por exemplo, Videira. Tu és o Deus que quebra todas as cadeias. Jeová Nissi, meu libertador. Jeová Jireh, meu Deus provedor. Depois, minha razão de viver é conhecer a Cristo. Depois, a tua palavra me livra de tropeçar. É lâmpada para os meus pés e luz para... Só musicão, né? Só musicão, né? Cristo, Cristo, tu és o Cristo, Jesus, o Filho de Deus. Quer dizer, não era um CD de uma música só. Era uma pancadaria. Parecia a Alemanha nazista quando começou com aquelas aviões dele que saía atacando por tudo quanto é lado. Bombardeando tudo. Bombardeando tudo. Só que a gente era o contrário, né? A gente era o reino de Deus bombardeando o inferno em tudo quanto é campo. Não dava tempo dos demônios se defender. Os demônios não tinham como se defender, porque vinha Videira, vinha Libertador. Aí depois, Senhor é bom, Senhor é bom, Senhor é bom, Senhor é bom. Isso, mó swingueira, a galera tocando, né? Demais. Aleluia, salvação e glória, majestade. Uma atrás da outra. Né? E músicas tudo autorais, tudo nossa. Somado a isso, nesse tempo dessas músicas, eu tinha ido para São Paulo. Eu fiquei um ano estudando na Comunidade da Graça e eu colei com Ademar. Colei com o pastor Antunes, que é um dos mestres, que é um dos melhores teólogos que eu conheci. Inclusive, agora ele acabou de fazer doutorado em teologia e está fazendo a tese dele, escrevendo um livro. O cara é assim, cabeça, né? Então, eu tive a oportunidade de estudar aos pés de Gamaliel ali, junto, aprendendo, tomando pancada, tomando tranco, né? Tomando cachação ali, mas sobrevivendo aquilo e aprendendo, compondo. Pô, para mim, foi muita musculação. Foi um tempo de muita musculação. Então, eu estava com essa musculação teológica, cobertura,
um aparato de ajuda. O Rogerinho Vieira, que era um dos melhores produtores, se tornou produtor da MK, ele foi fundamental. Eu diria que ele foi, vamos dizer assim, o Pelé nessa história, né, desse negócio. O Maradona, vamos botar o Maradona aí, né? Jogou muito nesse time, jogou muito. O Rogério Vieira jogou muito. Os méritos são todos de Jesus, mas a gente precisa dar glória e reconhecer, dar honra a esses caras. Estevão Ribeiro, baixista, Pingo, batera, Ângelo Torres, saxofonista. E esses caras, depois disso, todos eles explodiram em carreira solo. Né? Todos eles. Né? O Rogerinho se tornou um dos produtores mais requisitados. Né? O Estevão montou o grupo Unção Ágape, começou a tocar com Kleber Lucas também, e Pingo também, mesma coisa. Ângelo Torres hoje tem um ministério dele, está viajando o mundo com o saxofone dele. Tá? Então, assim... Então, foi a junção de tudo isso. Né? E eu me lembro que, na época, eu voltei para o Rio, tinha acabado de fazer o seminário lá, fiquei 1 ano, voltei para o Rio. A comunidade de Honório Gurgel me deu todo o apoio, né? Os pastores me cobriram, e fomos para o ao vivo. Eu me lembro que eu não tinha nem dinheiro para gravar direito. Eu tinha, na época, eu acho que R$6.000 no bolso. Vim de São Paulo com R$6.000. E peguei esse dinheiro e investi todo nesse trabalho. E eu me lembro que a gente foi gravar ao vivo. Quando gravou, a gravação foi tão limitada que a única coisa que sobrou da gravação foi a bateria. Tivemos que refazer tudo. A bateria e as palmas, né? Então, eu tive que refazer voz. Os caras teve que fazer baixo. Fomos reconstruindo o corpo todo, né? Isso. E aí, cara, quando começou a cair isso na rua, o negócio... O Cristo pegou. O Cristo... Era uma época, a musicalidade daquela época, né? Esse trabalho, ele tem, de fato, isso que você falou, é um disco muito swingado. Ele tem toda essa pegada dinâmica da música. E é uma época que saiu grandes trabalhos também no Rio de Janeiro, né? Eu não lembro se um pouco antes ou um pouco depois, saiu um CD ao vivo também, que é aquele ao vivo do Carlinhos Félix, que é sensacional, que foi gravado no Canecão. E ele tem uma pegada também ali com a equipe fantástica. É uma época muito rica musicalmente. As produções daquele tempo, um pouco antes dos anos 2000, final dos anos 90 ali, realmente você tem uma preciosidade ali, é algo fantástico. Porque né? uma coisa foi chamando a outra, né? O próprio Kleber Lucas também, me lembro que fez um dos melhores trabalhos dele nessa época. Logo que saiu o Libertador, o Kleber lançou também um CD muito bom, né? Muito bom. Estourou também, explodiu, né? Com aquela música "E ele nos ungiu para levar a libertação". Muito bacana. Depois veio uma galera, né? Uma coisa foi chamando a outra. Então, eu acho que... Como é que você que começou lá no final dos anos 80, né? Gravando ali, 88 primeiro, né? E acontece uma verdadeira revolução no meio dos anos 90 na música cristã. É um avalanche, né? Tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo, as coisas vão tomando uma proporção gigantesca. Como é que você via tudo que estava surgindo naquela época? Eu acho que foi talvez uma das melhores épocas, né? Foi uma das melhores épocas para a música. Eu acho que hoje nós estamos vivendo... Eu tenho medo de falar isso, mas eu acho que é verdade. Nós estamos vivendo uma época muito ruim de música. Parece que essa geração é a geração das músicas feias. Me desculpa a verdade. Sabe? Eu não vejo muita música bonita por aí. E o que é pior, músicas teológicas. A teologia é muito fraca, muito frágil. Nós tínhamos uma teologia mais sólida, né? Uma teologia mais asafiana. O próprio Ademar de Campos, que você citou, e tantos outros, nos ofereciam um suporte melhor teológico. Tá entendendo? Eu acho que hoje as teologias são muito assim,
não tá. Por isso que às vezes não emplaca. Você não vê músicas emplacando assim. Você vê um artista que surge aí, mas você vai na igreja, a música dele não toca praticamente, sabe? Já era diferente da época. Não era uma música que emplacava, era o trabalho todo. Né? Era o LP todo que emplacava, as músicas todas emplacavam. Todo mundo curtia, todo mundo gostava. Hoje, você vê, o nego está importando direto para ver se consegue trazer alguma coisa de fora para emplacar aqui dentro. Né? Muita lata de sardinha, sabe? E assim, particularmente eu não curto, porque para mim, que estudei música, que estudava 5, 6, 8 horas por dia, ver a música reduzida em 3 acordes é muito difícil, é muito complicado. É muito complicado. Eu estudei música, né? Parece que hoje os músicos são igual aqueles caras que são farmacêuticos, que sabe da injeção, e nem confunde ele com médico, né? Médico estuda, né? Músico estuda, música é arte, é música, leva tempo, vai ler, vai pesquisar, vai fazer um trabalho de pesquisa. A turma não está fazendo, dá uma injeção já diz que é músico. Já dá uma injeção, faz 3 acordes, é músico, sabe? Então, assim, não é bem por aí. Então, a música caiu muito, mas eu acredito que essa caída da música ela não está relacionada só ao gospel, não. O próprio secular também vive seu pior momento, né? Vive o seu pior momento. Sabe? Você vê que não tem mais músicas bonitas, né, no secular, como era antigamente, que você tinha lá um Beatles que fazia um Yesterday, e outros caras que faziam grandes músicas, as grandes músicas, os grandes clássicos. Né? Hoje é difícil você ver uma música linda que você fala, pá. E é engraçado. Essa geração de hoje também não tem mais essa característica que a gente tinha. A gente comprava o disco, curtia as músicas todas. Era uma outra relação com a música, né? Virou uma bagunça. O nego vai lá, ouve uma aqui, outra ali. Pá, pá. Ninguém tem compromisso com o artista, ninguém tem compromisso com a música. Acabou tudo isso. Eu não sei se isso está influenciando, fez com que os músicos perdessem a inspiração para compor, para estudar, porque a coisa virou meio que bagunça nessa área, né? Tem aqui uma pessoa, o Paulo, ele deve estar ouvindo aqui, ele sempre comenta isso, ele tem a teoria de que, de fato, hoje, os músicos, de uma maneira geral, não têm um incentivo para coisas profundas, né? Para uma música mais trabalhada, porque é tudo muito... Está aqui, o Paulo Leonardo, olha só. Ele sempre fala sobre isso. Os músicos hoje eles não têm mesmo esse incentivo de se dedicar, de fazer algo mais profundo. Ninguém mais sabe o que é ficha técnica, ninguém mais sabe quem é compositor, que é nada. Aparece lá na playlist, consome no meio de um monte de coisa. Então você também, como alguém da música, entende que isso de fato acontece. Claro, assim, essa coisa de você... Por exemplo, esses dias eu estava ouvindo o Toninho Horta tocar, né? Um guitarrista que tocou muito com Milton Nascimento, né? Poxa, eu senti uma saudade, assim, entre aspas, né? Da época em que eu estudava com o Toninho Horta, não com ele diretamente, mas eu ficava assim, grudado, estudando as harmonias dele, né? Então, como isso me foi útil hoje, como está me sendo útil, né? É igual, por exemplo, estudar para a galera que é músico, só para ter uma ideia, assim, eu gosto sempre de comparar isso. Estudar música, se aprofundar na coisa, a diferença é o seguinte: nós vemos, por exemplo, Pedro e Paulo na Bíblia. O Pedro, ele é um cara que andou com Jesus, sem dúvida, é um homem de Deus, sabe? Agora, na hora de escrever o Novo Testamento todo, quem escreveu? Foi o cara que estudou 5 doutorados. Né? O Paulo tem 5, equivalente a 5 doutorados. O cara, então, tem as cartas mais robustas, né? As revelações mais profundas. Peraí, Cláudio. Oi. Agora que eu olhei aqui, rapaz, o tempo. Você tem mais uns 15 minutinhos para a gente dar uma esticada? Tá, tem. Como é que tá o teu tempo? Então, eu vou fazer o seguinte, ó, tá quase acabando, eu vou encerrar essa live e a gente abre outra para concluir falando do tempo de hoje e o teu trabalho também. Tá bom? Tá. Pessoal, vou abrir já. Inscreva-se em Música Cristã no Brasil e a gente está voltando aqui com Cláudio Claro. Vamos lá. Muito bem, estamos voltando aqui, uma conversa riquíssima sobre a música, relembrando clássicos aí
dos anos 90, que são cantados até hoje, com um dos primeiros, né, ministros de louvor ali a se destacar nas gravações, o Cláudio Claro. Então a turma está chegando aqui, sempre bom ter esse momento com vocês aqui. Quase nem deu tempo de eu avisar. Pois é, rapaz, estamos de volta aqui, já já ele chega, ele já está aqui. A gente vai retomar a conversa mais um pouquinho, a famosa esticadinha, para encerrarmos. É um assunto importante, né? Relevante. A situação da nossa música atualmente é sempre bom refletirmos. Ô, Cláudio, enquanto a turma está voltando, você pode fazer aí uma música, um trecho de uma música, enquanto o pessoal volta? Posso. Manda bala, a que você quiser. Tá, deixa eu pensar aqui. Deixa eu tocar um pouquinho da música nova do Overdose do Amor. Mais que o poder da fé, mais que a força de Sansão, mais que os 7 filhos do trovão, fecha a boca dos leões, vence a fúria dos tufões, serve para acalmar corações. O amor quebra as correntes, faz nascer nascentes, rios transbordar. É a flor no jardim do Éden, o perfume da tarde pra se encontrar. Ergue a tocha dos heróis sobre a rocha do viver, e com ele muito que aprender. O amor é sempre bondoso, dedicado noivo, luta pela paz e faz mais que o braço da ciência, divina experiência, fórmula imortal. Fala mais que o sangue de Abel, só vai morar no céu quem tem a chama de Jesus, o servo sofredor que lá na cruz provou a overdose. Que coisa linda, rapaz. A música nova aí, então. Qual é o nome desse trabalho? Overdose do Amor. Overdose do Amor. Ele está disponível? Oi, tá. No Spotify. Tá em todas as... Você acha? Tá. Né? Eu gosto desse coro. O amor quebra as correntes, faz nascer nascentes, rios transbordar. É a flor no jardim do Éden, o perfume da tarde pra se encontrar. O amor é o perfume da tarde para se encontrar. Quando Adão ia se encontrar com Deus à tardinha, botava o perfume do amor. Que bacana, que bacana. Olha, quem passou aqui agora foi a Raquel Novaes. Passou aqui, pediu para te dar aí, né, mandar um beijo para você dela.
Então, eu já fiz uma conversa com ela também, ela que tem um trabalho belíssimo, inclusive de composição também, muito rico de letra, harmonia. Como é bacana aí esses encontros, né? E essas conexões. E a gente terminou a live anterior, o pessoal que está entrando agora, estou numa segunda live aqui com o Cláudio, depois vocês podem olhar lá a respeito da primeira. E estava falando um pouco da questão musical que você está vendo hoje, né? Tanto de teologia quanto de harmonia. Você que atravessou algumas transições aí do louvor contemporâneo. Então, qual a tua sensação hoje? Não, eu estava falando que, por exemplo, a diferença de Pedro e Paulo, né? Paulo ele escreve o Novo Testamento quase que todo, né? Pedro escreve 2 cartas, mais ou menos. Na verdade, a primeira e segunda carta de Pedro também diz que o livro de Marcos é um relato de Pedro também. Bom, você vê a diferença de 2 pessoas que estudam, de uma pessoa que estuda mesmo, que foi o caso de Paulo, que tinha um equivalente a 5 doutorados, e o caso de Pedro, que não teve essa mesma oportunidade, essa mesma pegada, mesmo andando com Jesus, né? Então, assim, as pessoas que estudam música para valer e que têm um relacionamento profundo com a palavra, profundo com Deus, obviamente que elas vão mais longe, isso não tenha dúvida. Até porque é normal mesmo, tá entendendo? É uma coisa que é normal. Você, por exemplo, no mercado secular mesmo, hoje as pessoas estão atrás de coisas novas. E coisas novas sempre requerem pesquisa, trabalho. Nada por exemplo, chega sem um trabalho de burilação, sem um trabalho de pesquisa. Vai ter que estudar. As grandes músicas, às vezes, são inspiração e transpiração. Ou seja, você tem a inspiração, mas você também tem a transpiração, que é o trabalho, que é a pesquisa. Você vai ler, você vai estudar sobre um tema, por exemplo, sobre o amor. Você vai pesquisar, para você não ser repetitivo, ser chato. Tem letras que são chatas, são repetitivas, harmonias chatas, sabe? Pobres, acordes pobres. E engana-se quem acha que o Espírito Santo não está ligado nesse tipo de coisa, porque tá, ele quer que a gente estude mesmo, ele quer que a gente pesquise, que a gente desenvolva, né? Ô, Cláudio, o Maurício Soares, que hoje está na Sony, ele entrou aqui e ele perguntou se a live vai ficar gravada, porque ele vai mandar aí para uns 300 jovens artistas aí que ele tem, que ele conhece, né? Então pode mandar sim, viu, Maurício? Porque ela está ficando gravada aqui no feed do perfil, tá bom? Então Vou pode ficar aproveitar para falar tranquilo para que o esse. Maurício que ele precisa ouvir mais esse trabalho do Tabernáculo de Davi. Ele não dá atenção para a gente. Vai lá ouvir o Overdose do Amor, Maurício. Vai lá ouvir o Overdose do Amor no Spotify para você ver as coisas novas que Deus está dando aí para a gente. É Entendeu? verdade. Então, Inclusive, ele acabou de fazer uma música belíssima aqui, né? Então, realmente, tá aí. Um dos objetivos aqui de fazer essas lives é justamente proporcionar que as novas gerações, que a turma nova, conheça as raízes, descubra de onde veio as coisas, o conteúdo, né? São coisas riquíssimas que nós temos na nossa história. E tem gente que pensa que a música cristã tem 10 anos, 5 anos, que começou agora, então tem muita coisa aí na nossa história, né? Então, a alegria desses momentos. Então, e você dentro desse cenário continua compondo, né? Como essa música aí, você tem esse trabalho novo, são quantas músicas? rapaz, é uma média de 18 músicas. Olha só. 18 músicas. Tá lá. Inclusive, junto com o Overdose do Amor, né, nós lançamos também um single com mais 5 músicas, que tem Dia de Agradecer. Nós trabalhamos muito nesse período da pandemia, trabalhamos muito, nós ficamos trancados, mixando, produzindo, então tem muita coisa lá. Inclusive, tem um trabalho chamado na internet, no YouTube, chamado Concertos para a Felicidade. E no Concertos para a Felicidade, ali nós fizemos um resumo do Overdose do Amor
e do Dia de Agradecer, que são esse single com 5 músicas, e do Overdose, que tem aproximadamente umas 18 músicas, né? Incluindo músicas novas e músicas antigas. Então, ali você vai ver no Concertos para a Felicidade, de forma sucinta e resumida, é um documental de 39 minutos, o nosso novo momento. Quem é o Cláudio Claro hoje? O que nós estamos vivendo? Porque tem gente que acha que a gente está lá atrás, fez o pão da vida, o pão da vida. Gente, a gente está lá na frente, já estamos lá na frente fazendo coisas novas, revolucionárias, usando uma linguagem completamente depurada, estudada, uma musicalidade pesquisada, inspirada, né? Assim, o trabalho, isso é trabalho, dá trabalho. E graças a Deus, até porque nosso objetivo é ir muito mais longe, né? Como foi Paulo, né? A gente falou de Paulo aqui, você vê como Paulo, as cartas de Paulo são estudadas nas grandes universidades de Oxford, de Harvard, tá entendendo? O cara que escreveu lá atrás pesquisa no mundo inteiro. Tem os pícaros da revelação, os caras tremendo. Então, eu acho que a nossa música é um legado para as gerações, ela precisa ser estudada pelos músicos seculares. Os Beatles precisam ouvir as músicas que Deus tem dado à igreja, tá entendendo? Mas as grandes músicas, não é as músicas chatas, não. São as grandes músicas de grandes compositores. Porque nós temos uma coisa que Beatles não tem, que Toto não tem, que Caetano não tem, que Gil não tem. Gil não tem, Milton Nascimento não tem o que nós temos. A nossa música, quando inspirada, quando depurada, quando pesquisada, quando feita na unção, no poder do Espírito Santo, com molho à campanha, né? De estudo, de pesquisa. Então, essa música, ela embute dentro dela cura, saúde, paz, alegria, salvação. Não é uma música de quem vai ouvir se suicida, não. Tem músicas aí que eu conheço gente que está ouvindo e está se suicidando. A nossa música, pelo contrário, ela leva uma carga de vida eterna, de pessoas que vão ouvir e elas vão ser impactadas e vão querer conhecer esse Deus que nós amamos, esse Deus apaixonante. Vão ver que o Deus que nós servimos é um Deus extremamente apaixonante, que não tem nada a ver com morte, que tem tudo a ver com vida, que tem tudo a ver com alegria, com paz, com saúde, com harmonia, com eternidade, com querer viver. É o pós-graduação do viver, é o doutorado da vida, e a gente quer isso. Né? Mudar o mundo, impactar o mundo, muito mais do que os Beatles fizeram. Os Beatles, quando fizeram músicas, as crianças gostavam, os velhos gostavam, só que eles introduziram na música dele esoterismo, prostituição, drogas, rebelião. A nossa não, a gente introduz na nossa música o Espírito Santo, Jesus, a palavra, o amor, a graça, a saúde, uma sociedade sarada. E isso só os adoradores que estão aí na luta, pesquisando, conhecendo Deus, andando com Deus, vão ser igual a Enoque, né? Vão ser transladados, vão ser levados para um outro nível, aonde vão profetizar aí a glória de Deus sobre as nações, entendeu? Uau, é verdade. Você falou sobre cura, falou aí sobre o trabalho que você tem feito nessa época. Eu tenho dito e brincado com alguns, né, que essa quarentena, apesar de pesada, ela tem produzido frutos. Muitas pessoas estão compondo. Você tem alguma coisa que você compôs nesse processo aí de isolamento, nesse mar de notícias ruins? Tem alguma coisa aí que você escreveu recentemente ou que você pode apresentar para a gente? Tem, deixa eu me lembrar, porque é tanta coisa na cabeça. Ai, é tanta coisa que... Deixa eu ver aqui. Eu vou até gravar uma música, vou tentar gravar uma música de violão e voz. Deixa eu ver. Bom, deixa eu me lembrar aqui o que é melhor para esse momento. Vou beijar o filho que mexeu comigo. Vou andar no trilho e levar o trigo
frio. Joga a rede, pescador, cedo pra viver de amor. Quem tem filho salvador, mel de abelha, beija-flor. Vou tocar no filho, ser igual ao pai, aquecer o frio. Vou beber o vinho que matou a morte, a dose mais forte. Joga a rede, pescador, cedo pra viver de amor. Quem tem filho salvador, mel de abelha, beija-flor. Jesus, o Filho do Altíssimo, o Filho amado, magnífico, anda na onda do mar, ama e sobre as nuvens do céu virá. Ele anda na onda do mar e me ama, brilha nas nuvens do céu, virá. Uau! Frutos da quarentena. Olha Deus aí, trabalhando, verdade, dando não é nem música. tanto fruto propriamente da quarentena, porque você me perguntou uma música que eu fiz atual. Eu fiz, mas deu um branco aqui, eu não me lembrei de nenhuma agora. Mas essa daqui eu vou gravar agora, né? Estou até me preparando, me aquecendo para ver se eu consigo fazer alguma coisa de violão e voz com ela, né? Um negócio meio John Mayer, né? Aquela coisa lá de fora, né? Não sei se... Uau! Né? Na, 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 na. Muito, muito bom. Então, para o pessoal se atualizar, até como você colocou, né? As coisas novas que você tem feito, elas estão nas plataformas digitais, a gente acha no Spotify. Todas elas. Vai lá que você vai encontrar tudo lá. Tá tudo lá, tá tudo novo. Agora dá uma visitada lá no YouTube para ver esse Concertos para a Felicidade, porque aí você tem um trechinho de cada música. É um documentário gravado aqui nas praias do Grumari, né? Na Prainha, sabe? Em Pedra de Guaratiba, uns lugares visuais muito bacana, sabe? Então, assim, a galera vai ver esse documental, vai sentir o que está rolando, entendeu? Uma pergunta importante para achar aí no Spotify, nas plataformas, assim, a gente procura como Cláudio Claro, a gente procura como Tabernáculo, como é que elas estão? Cláudio Claro. Cláudio Claro. Cláudio. Certo. Essa foi uma pergunta que me fizeram até antes da live. Falei assim, pergunta lá se a gente procura as coisas como Tabernáculo, como Cláudio. Então, Cláudio, claro, no Spotify é o perfil do artista que a gente tem que procurar, né? Então, eu só posso, nossa, agradecer. Pessoal que entrou agora, nós começamos às 3h30. Então, essa conversa já tem um tempinho. Você pode procurar ali no feed do Música Cristã no Brasil, que você vai encontrar a live. Essa live vai virar, o áudio dela vai virar podcast, que você acha lá no Spotify, História da Música Cristã no Brasil, no YouTube do mesmo jeito e no Facebook. Sempre com esse nome, História da Música Cristã no Brasil. Então é uma grande honra
poder conversar contigo, relembrar e descobrir tanta coisa boa. Só peço perdão aí do som, né? Som de violão, voz. Imagina! Estou sentado aqui, a voz não está aquecida ainda, né? Então, assim. Imagina! Fica... O Thiago fez um comentário aqui dizendo que talvez um dos problemas que a gente enfrenta hoje é que as músicas deixaram de ser cristocêntricas, né? E é uma alegria quando a gente encontra compositores, composições que falam de verdade a questão de Cristo no centro, do papel teológico correto. Então, que Deus continue abençoando e muito o seu ministério para gerar cada vez mais riquezas aí para a música cristã no Brasil. Legal, foi um prazer também estar aí com vocês, né? Só peço perdão aí pela limitação de som, de todo esse lance, né? Mas, assim, você assistindo esse documental lá no YouTube, Concertos para a Felicidade, e depois ouvindo, você vai ver a realidade do Cláudio Claro hoje, né? A realidade, né? Ali é a realidade, é o que está rolando. E eu quero até indicar uma música para vocês, que está sendo considerada uma das músicas mais lindas do nosso ministério, né? Chamada O Balé do Viver. Balé do Viver. Essa música ela tá inserida ali no contexto documental, mas ela tem ela inteira também no YouTube, sabe? Na verdade, essa música Balé do Viver foi um ensaio que a gente fez no estúdio, mas que ficou tão legal, tão curtindo, que a gente inseriu no projeto, né? Então, Balé do Viver, uma das músicas mais lindas que já foram feitas nesse ministério, né? E tem muita coisa nova, muita coisa bacana. Tenho certeza que Você pode fazer um pouco dela para a gente encerrar essa conversa? Cara, essa música é complicada. Essa música, ela é só um pedacinho, tá? Ela fala assim, fala das riquezas, né, de servir a Deus. Fala assim: causa de mediador, casa de consolador, joias finas de valor, olha quem me adotou. Obra-prima de escultor, seda do meu cobertor. Como diz o professor, leia o livro, por favor. Onde havia mágoas, virou carne. Só violão e voz assim fica bem limitada, né? Mas eu vou deixar para Tudo bem, com certeza. Vou deixar também só um trechinho de uma música que eu curto muito, que chama-se Bom Navio. Bom Navio é um outro momento que a gente está vivendo sobre composição, voltando lá aos anos 80, 70. Um negócio meio retrô, né? É isso aqui, ó. Vá, bom navio, mon amour. Vá, bom cargueiro, Salvador. Tchau. Fui. Obrigado, gente. Até a próxima viagem aqui pela história. Um beijo aí Prazerzão. pra todos vocês, tá? Tchau.